uma boa conversa, né? Para que ela tenha uma boa conversa com a gente, para que o Sr. Hernando faça uma boa leitura. Pedir a Papai do Céu que nos dê serenidade. Agradecer por mais esse momento de conhecimento. Agradecer por toda a força, todo o carinho, todas as conquistas. Agradecer pelo sol. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, espiritualidade amiga. Que assim seja. Vamos ver se eu consigo seguir. Começara Eurípides Bassanupo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Respirava outro ambiente. Viajou, a maneira de pássaro teleguiado, até que encontrou em Campina Verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava envolvido por doce luz. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, incapaz de voltar ou subir ou seguir adiante. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banharam-lhe o rosto. Quando adquiriu coragem e ergueu os olhos, humilde, viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortá-lo, o amigo sublime. Recordou, no entanto, o tormento do Cristo e se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra atiram-lhe incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides: choras pelos descrentes do mundo? Elevado, notou que o Cristo agora lhe respondia ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz docíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava a consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia. Serviu até a morte. Isso é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Hilário. Boa noite. Bem-vindos mais uma vez.
Vixe, eu sou esquecidinha. Deu agora? Deu. Ansiosa, falar primeiro para depois, né? Depois ligar, né, seu Luiz? Então, gente, vou ficar com ele na mão, tem jeito. Então, então hoje nossa palestra vai ser sobre reforma íntima, que não sei se vocês já escutaram sobre isso, já aprenderam alguma coisa sobre reforma íntima, já tiveram essa aula, né? E vamos ver se a gente já aprendeu alguma coisa sobre isso, né? Sobre reforma íntima. Só que hoje eu queria falar apenas sobre um assunto, tá? Hoje a gente vai se ater apenas num assunto só. Isso mesmo, sim, obrigada. Acho que é assim. Indulgência. Alguém já ouviu falar em indulgência? Sabe o que é indulgência? Né? A gente sabe o que é isso? A gente pratica a indulgência? Então, gente, indulgência, se a gente fosse definir, né, para a gente seria, a gente pode ser, o que é ser indulgente? A gente podemos colocar caridoso, bondoso, misericordioso com a falta dos outros, né, com os erros dos outros. É evitar falar dos erros alheios, não divulgá-los, não dar importância, é se colocar no lugar do outro e ver que nós também não queremos ser expostos quando erramos. Quando erramos, para que os outros não nos julguem ou nos condenem, tá? Por qualquer ato impensado que nos levou ao erro. Mais ou menos aí a gente pode definir, né, a indulgência. Cada um vai entender do jeito, mas eu achei a maneira mais fácil, até ali aqui para vocês, que é a maneira mais fácil da gente encontrar, né? Só que o que a gente ainda não sabe, ou sabe e ainda não aprendeu, é que o que os outros fazem, né, coisas boas ou ruins, não nos diz respeito, né? O que as pessoas fazem não nos diz respeito, porque cada um de nós vamos ter que prestar contas dos nossos erros com nós mesmos, né? Sempre vai ter uma consequência quando a gente fazer um erro, né? E sempre que algo de ruim vem à tona de alguém, né, na sociedade, nós já começamos a dar a nossa opinião. Às vezes a gente nem conhece quem é a pessoa, a gente só escutou, e todo mundo, cada um já começa a dar a sua opiniãozinha, né? E no final das contas a gente ainda divulga assim, o que a pessoa fez é feio, é imoral e não tem perdão, né? É um julgamento que a gente faz do que aconteceu, seja com uma família, seja com nosso amigo. Então, a gente julga e já dá o veredito, né? É feio, é imoral, né? Não tem perdão, mas isso por quê? Porque a gente não se coloca no lugar do outro. Talvez, se a gente estivesse no lugar dele, a gente não ia fazer isso, né? Mas a gente esquece que todos os dias tem alguém, né, que vê os nossos pensamentos, tudo que vai no nosso coração e nunca nos julga, né? Só nos dá meios para a gente poder consertar os nossos erros. Tá? E deveria ser assim. Quando a gente erra, né? Quando alguém erra e a sua vida é exposta na sociedade, o nosso dever é ouvir, dar conselhos, tentar ajudar, né? Para que tudo fique em paz. Quer dizer, então, quando alguém erra, a gente não deve estar julgando, alimentando, criando, né, outras coisas para que as pessoas sejam expostas, né, porque a gente não está no lugar dele. Quando a pessoa erra, o correto, o certo é a gente ir lá, né, ouvir o que a pessoa falou, fez ou falou, se a pessoa é próxima da gente, é claro. Se não é, já nem devemos comentar, que já não está certo. Mas sempre ajudar a gente, seja o que for, né, seja o que for, o erro que for, porque assim, ó, a pessoa errou, mas ela não está condenada a ser excluída da sociedade. Mas muitas vezes a gente rotula como isso. Fulana traiu, pronto, ela é isso, isso, isso. É errado. E daí sempre um vai passando para o outro, né? Porque, na verdade, a gente não convive com aquela pessoa, a gente não sabe dos problemas dela,
né? A gente não sabe o que a pessoa está passando no momento, as suas dificuldades, né? Mas a gente vai passando para frente. Então, sempre que a gente se mete na vida de alguém, a gente já está errando. E, às vezes, a gente nem quer ser maldoso, nem quer comentar, mas a gente espera a hora certa para falar. De repente, a gente chega perto de um grupinho de amigos, estamos todos lá, e a gente diz assim, nossa, o que a fulana está passando não é fácil. Pronto, já chega. Porque quem sabe vai começar a comentar, e quem não sabe vai querer saber. E dali já começa um falatório, não é assim? Todo mundo dando a sua opinião. Errada, é claro. Como a gente não vive a vida da pessoa, não vai saber se o que ele fez é certo ou errado, mas a gente é do nosso costume já se meter na vida do outro, né? Então, eu acho que todo dia é a coisa mais difícil que a gente faz é ser indulgente. Acho que a gente não consegue mesmo. Quando eu fui estudar, eu comecei, vou ver quantas vezes eu vou faltar de indulgência com alguém. Né? E eu fui vendo, opa, já parei, não vou pensar mais. É difícil, gente, é difícil. Tá? Então, tá bom. E depois, quando a gente já comentou, já falou da vida do outro, já fez o que podia, né? Naquele dia que aconteceu. E quando chega a noite, a gente sempre leva o pensamento, né? Até Papai do Céu. Agradece o nosso dia, não sei como cada um faz a sua oração, ou se faz oração de dia ou à noite, mas geralmente agradece o nosso dia, pede perdão pelas faltas, e pede para Deus proteger a gente, né? Pede alguma coisa que a gente está precisando no momento, que Ele nos ajude a conseguir, coisa e tal. E eu penso, é muito contraditório, né, gente? Olha só, a gente deseja tudo de ruim para o outro, que é verdade, e de noite a gente quer tudo de bom. Né? Quando a gente vai falar com o pai maior, a gente só pede coisinha boa para a gente, né? Tudo de bom para a gente. E para o outro, né? A gente não deseja a paz, a alegria que a gente quer. Então, é contraditório. A gente muitas vezes não para pensar isso. Né? Então, é o que a gente tem que refletir também. Tá? Então eu penso, nossa, eu mesmo outro dia pensando, nossa, eu pedi tantas bênçãos para o Senhor quando eu ainda não consigo desejar isso ao meu próximo, né? E o que mais me decepciona, gente? O que mais me decepciona somos nós, os espíritas, ou os que dizem espírita, ou que estudam a doutrina. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento, a gente sabe das consequências, né, disso tudo, e mesmo assim a gente erra, e erra muito. Por isso que eu pedi essa mensagem do começo do Hernandes, que tem uma parte muito bonitinha ali que fala do encontro, né, que quando Eurípides foi no mundo espiritual, assim, em desdobramento, e lá encontrou Cristo, e ele estava chorando. E quando ele falou, né, por que choras, Senhor, né, ele falando isso, ele disse, né, que ele não estou chorando por aqueles que não me conhecem, vamos colocar assim, né? Porque aqueles que não me conhecem ainda vou ter o tempo deles. Mas por aqueles que me conhecem e não praticam. Eu colocaria nós nessa questão, né? Todos, mas nós, por quê? Porque a gente tem o conhecimento. Às vezes, gente, eu já escutei nesse tempo, e tudo para mim é experiência e é estudo, e os erros para mim também é estudo, porque é errando que a gente aprende, a gente sabe disso. Mas eu já vi pessoas que têm 200 anos de conhecimento, vamos dizer assim, um pouco de exagero, né? Mas 200 anos de conhecimento, de doutrina, de estudo. Mesmo assim, esse tempo todo, eu já vi essas pessoas fazerem cada coisa, dizer cada coisa, que eu já cheguei em uma época da minha vida, já me vi tentada a desistir. Sabe? Não desistir da doutrina, de ir atrás do conhecimento, sabe? De procurar, porque isso é uma coisa que eu acredito, né? É uma coisa que eu quero ter para a minha vida, e para mim é real. Esse é o meu mundo real. Só que é a convivência,
É a convivência. Eu vou me fazer entender com o tempo, vocês vão entender porque eu vou dizer isso. Que de repente pode passar pela cabeça dela, opa, mas ela está faltando com a indulgência. Mas eu vou, com o tempo vocês vão entender. Por quê? Assim, isso me deixa muito triste. Quando eu vejo coisas assim fortes mesmo, desses irmãos que têm esses 200 anos de doutrina, ainda continuar fazendo ou fazer, eu fico triste, às vezes, sabe, isso me desanima, às vezes me bota no chão. E eu penso, dá vontade de me isolar, de sair, sabe? Né? Mas não é porque eu não sou indulgente, até porque eu aprendi a ser indulgente, que eu vou levando, né? E a gente tem que ser assim. São aqueles irmãos, gente, que pregam uma coisa e falam outra. Eu não estou aqui falando de quem está começando agora, quem já conhece a doutrina há um tempo, não é isso, tá? Estou falando daqueles que sabem tudo, tá? Que estudam, que sabem tudo sobre doutrina espírita, têm todas as respostinhas na ponta da língua. Mas são os irmãos que sabem tudo teoricamente. Teoricamente sabe tudo. Tem todas as respostas, né, voltadas para a doutrina, na ponta da língua. Mas na prática, gente, nada. Nada. É água parada. Sabe? Então, por isso que eu digo, a gente tem mais responsabilidade porque a gente sabe, a gente tem um conhecimento, a gente aprende, o negócio é que a gente não vai, a gente não faz, a gente não pratica, a gente estuda, né? A gente lê os livros, a gente faz isso, faz aquilo, mas, na verdade, a gente faz pouco, a gente pratica quase nada. Isso aí eu estou falando assim, do que eu vejo, do que... A experiência minha é observar, olhar, não julgar, mas aprender. E eu estou dividindo isso com vocês para que a gente possa aprender junto, né? Então, pensa assim, ó, os católicos, os evangélicos, ou qualquer outra crença, eu entendo, né? Eu sei, porque eles não têm esse conhecimento. Então, eu entendo quando ainda eles continuam fazendo coisas que a gente já aprendeu. Eles têm o direito de fazer mais do que a gente, porque eles não têm esse conhecimento, né? Eles nunca foram numa casa espírita, eles não tiveram oportunidade de vir aqui nessa escola, vamos dizer. Eles não sabem muitas coisas que a gente já sabe. Eles não leem os livros. Eles não vejam nenhum vídeo, porque para nós, para eles, no conceito deles, no conhecimento deles, por exemplo, o livro dos Espíritos é obra do diabo, né? Então, assim, ó, se o livro do Espírito é obra do diabo, eles não vão ler, não querem ler, né? E assim, eles nem querem ler o livro. Então, para eles, o que a gente está fazendo aqui agora é errado. Na concepção deles, no conhecimento deles, no que eles sabem. Para eles, isso tudo é errado, não é correto. Só que eles têm o conhecimento dele, onde entra a nossa indulgência. O conhecimento deles é outro, não é o nosso. Então, nenhuma crítica e nenhum julgamento para com eles, né? Só que assim, ó, nós, por exemplo, eu penso, os que se dizem espíritas, que já estudaram, que já fizeram um curso, que vão por aí, assim, tem os estudos, vão às reuniões, vêm às palestras, sabe? Já vivenciaram, já estudaram o Evangelho, que entra hoje na nossa mensagem de novo, de Jesus, né? Que está lá no Evangelho, a tolerância, a paciência, a resignação, indulgência. Os espíritos que já sabem o que é encarnação, reencarnação. O espírita sabe o que é mediunidade, aquele que estuda já sabe. Psicografia, já presenciou, já vivenciou, e mesmo assim, gente, não pratica. Mesmo assim, com todo esse conhecimento, a gente não pratica, sabe? É nada. É tempo perdido. Porque, pense bem, né, a gente pode mudar todo dia. E, de vez em quando, eu escuto algum espírita dizer, pouco tempo ainda alguém me disse isso, olha, eu sou assim e não vou mudar, e quem quiser que me aceite assim. Isso pode ser frase para outras pessoas. Essa frase, ela não pode mais estar na boca do espírita. Por quê? Porque ele já aprendeu a reforma. E reforma quer dizer o quê? Mudança. Mudar.
A gente muda todo dia, toda hora, todo instante, vem pensamentos novos, né? A gente tem objetivos diferentes, a gente já trabalhou, a gente já inventou outro trabalho, toda hora a gente está pensando, está mudando. Né? E com o nosso conhecimento é praticar e mudar sempre para o melhor, para nós. Então, é o nosso esforço, sabe? Então, eu penso que nós somos mais responsáveis. Quanto mais a gente vem, quanto mais a gente aprende, mais responsabilidade a gente tem com o Evangelho, com a prática do Evangelho. E a gente não pratica. Porque se a tolerância está lá e eu nunca uso a tolerância, raramente eu não pratico. Se o perdão está lá e eu não uso o perdão, eu não pratico. Então, eu tenho conhecimento, mas eu não ajo, eu não faço nada. Porque eu posso, por exemplo, saber tudo sobre enfermagem, tudo. Tudo que me perguntar, eu já li, eu já sei tudo sobre enfermagem. Né? Só que eu nunca apliquei uma injeção, tá? Nem sequer peguei ela na mão ou um aparelho de pressão, sabe? Eu sei tudo sobre enfermagem, mas nunca pratiquei. É isso que eu quero. Isso é o conhecimento, o nosso conhecimento. Entendeu? Né? Tem tanta gente que sabe de tudo, de tanta coisa, mas nunca praticou o conhecimento. Nunca fez nada. Então, para que serve? Para nada. Para nada. Você pode ser esperto para tal negócio, mas para falar. Mas na hora... Já pensou o médico? Né? Estuda para ser médico, sabe tudo, e na hora de operar, se ele não praticou, como é que vai ficar a nossa situação? Na mão dele? Assim somos nós, com o nosso conhecimento. Que adianta a gente ler o Evangelho. A gente lê. Todos os dias lemos. Agora praticamos? Pensem bem. Praticamos, porque a gente faz ali um exercício durante o dia. Hoje eu fui tolerante, vamos ver. Fui, pense. A gente não pode ser, é que eu digo aqui, água parada. A gente tem que se mover, pouquinho que seja. Aí vocês podem me dizer assim, Vanilda, mas espera aí. Nós não somos perfeitos, né? Nós estamos aqui para aprender, certo? Para aprender. Agora, se a gente não praticar, a gente aprende? Não aprende, não é mesmo? Então, é isso que a gente sempre tem aquela respostinha, mas eu sou imperfeito, eu estou aqui para aprender, tudo bem, mas vamos aprender. Então, vamos praticar. Tá? Então, é assim, gente, ó. Eu agora tenho, duas histórias, ou, sei lá, dois contos que eu vou contar para vocês. Pode ser 2 exemplos, tá? Que eu vou dar. Agora que esses 2 exemplos sirvam de estudo para nós. Não vão pensar aí que eu estou sendo indulgente nessas histórias, tá? Porque muitas vezes a gente fala coisa aqui, o pessoal sai falando, mas falou tal coisa, mas fez isso. Né? Porque seria mais o caso de eu estar aqui, conversando com vocês, falando isso tudo, pense bem. Vocês saírem na rua e eu estar com 1000 palavrões na boca. O que vocês vão achar? O que vão dizer? Aquela moça, não era aquela que estava lá, falando tal coisa, tal coisa. Vocês vão acreditar em mim? Né? Vamos acreditar nessa baboseira que estou... aquilo lá não é verdade. É assim que funciona. Então, por favor, sejam indulgentes, né? Vamos ser indulgentes com a história. É só apenas para a gente aprender. Talvez, se fosse no mundo espiritual, que a gente tivesse uma aula agora lá no mundo espiritual, essas palavras que eu vou falar agora seriam mais amenas, mais sutil. Mas eu ainda não consigo falar a maneira deles, né? Eu sou matéria ainda, então vamos falar aqui dentro da matéria. 2 coisas que eu quero dizer para vocês é o seguinte, 2 histórias para vocês pensar. Será que para vocês não são histórias, são fatos da vida real que eu quero passar para vocês poderem entender. Então, para a gente estudar junto, para a gente aprender, na nossa prática. Olha só. Faz uns 3 domingos atrás, mais ou menos, alguém passou na minha casa e me convidou para um café da tarde, né? Assim, vamos na casa do fulano de tal, é um casal de amigo nosso,
vamos lá tomar um café. Eu não sou muito chegada a sair assim, né? E os domingos, geralmente, eu gosto de descansar, porque eu trabalho muito assim, então já domingo eu sempre digo, o domingo é meu para mim, né? Para mim descansar, fazer as coisas que eu quero. Mas então a pessoa insistiu, eu pensei, não, eu vou. Então dá, tu nunca sai, tu nunca vai em lugar nenhum, vamos. Tá, eu resolvi aceitar, então fui. Cheguei lá na casa, né, do casal, já estavam outros amigos, foi bem legal, que a gente já não se via fazia um tempo, não viu fulano, não viu outro, conversamos muito. E temos os amigos em comum, que são espíritas, temos os não espíritas, né, e estávamos todos conversando lá, e de repente, o fulano disse. E daí, outro amigo falou, né, não convidaram o fulano de tal? Ele não... Poxa vida, tanto tempo que a gente não vê ele, né? Por que fulano, por que não convidasse ele? Aí, o outro, esse que eu vou dizer para vocês que é o 200 anos, vamos chamar ele de 200 anos, né? Que eu falei já lá no começo, que tem 200 anos de conhecimento. A gente nem... chamasse o fulano de tal, não convidasse? O outro falou, fulano de tal é isso. Vamos dizer que ele deu 10, falou 10 palavrinhas assim da pessoa. Fulano de tal é isso. Sabe, bem fortes. Aquilo me mata, né? Meu Deus, eu estou ouvindo isso, né? Eu pensei, eu não estou sendo indulgente, mas é um pensamento. Pai, aquilo me deixa triste. Aquilo acabou com o meu café, sabe? Por quê? Porque eu pensei, nossa, ainda, né? 200 anos e ainda. Aí passou, aí ninguém comentou nada, um puxou outro assunto, acabamos com o clima, tá. Quando a gente entrou no carro que veio embora, o meu amigo falou assim, poxa, com certeza fulano de tal e o outro, andaram se desentendendo, né? Por ele falar aquilo. Aí ele disse, tá errado, né? Aí ele perguntou, não tá errado ele falar aquilo? Daí eu falei, poxa, errado tá, né? Quer dizer, errado tá. Porque assim, não é errado eu ver o defeito do outro. Não é errado eu ver o defeito, o erro. Entendeu? O errado é eu julgar. Eu posso ver o erro do outro pode ver meu erro, porque às vezes o que é errado para mim não é para ele. Entendeu? Mas eu penso, 200 anos, gente, não era mais para fazer esse comentário, não era? Não era. Entendeu? É isso que eu quero dizer. É que a gente não importa, o negócio é praticar. Não importa 200 anos de conhecimento, é a prática. Não importa ler o evangelho, é a prática, entendeu? Segunda história, tá? Segundo conto. Também. Tenho que me perder aqui para pensar bem, para não falar nomes. Tá? Eu tenho também outro conhecido meu, muito querido, que eu adoro muito. A gente sempre teve afinidades. E a gente sempre se dê bem. Esse eu vou chamar de na ponta da língua. É aquele que sabe tudo de doutrina e espírito na ponta. Tanto que a gente tem uma amizade muito assim, legal, né? A gente se dá bem. Eu adoro ele. Sempre estou presente na vida dele quando ele precisa, e ele sabe disso. E ele é bem assim, quando eu chego lá na casa dele, ele vem cá, olha aqui, Ele sabe todos os livros espíritas que está agora na atualidade, os vídeos que está saindo, as descobertas da ciência. Ele já vem com o fonezinho botar no meu ouvido. E se eu escutasse essa matéria aqui, ele coloca, sabe? Tudo. Pensa, tudo. Ele sabe tudo. Esse é outro estudo para nós agora nesse momento, sabe? Então, ele sempre assim, tudo que eu quero saber, ele já está lá. Já veio na nossa casa um tempo, uma vez, né? E daí, assim, ele até levou um livro daqui. Levou um livro, Você é a Cura. Ele levou Você é a Cura para casa. Esse tempo eu tive na cidade, onde ele mora. Daí fui dar um pulinho lá para conhecer. Eu estava na cidade, né? Liguei, está em casa, tá? Vou dar um pulinho aí para a gente conversar um pouquinho. Passei lá tudo, conversamos, né? Ele sempre me atende muito bem, conversamos tudo. Daí ele deu uma saidinha, daqui a pouquinho ele voltou com o livro na mão. Ei, não tem esse livro? E daí, tu gostou? Gostasse desse livro? Tem
tem uma coisa aqui que eu quero te explicar. Eu disse, beleza, né? Vamos lá. Quero te explicar uma coisa aqui. Tá, do livro. Ele olhou para mim, não que eu já não soubesse disso. Eu para ele, sim. Beleza. Aí ele me explicou tudo certinho, eu gostei. Agora vem a parte do nosso estudo. Do meu amigo, do meu conhecido. Esse meu amigo, tá? É nosso, é para a gente aprender, gente. Não vamos pensar outras coisas. Esse meu amigo, por exemplo, ele tem tudo na ponta da língua. Ele tem todos os conhecimentos, sabe tudo que está na atualidade, fenômenos, tudo que vocês pensar, tá? Só que esse meu amigo, ele sobrevive, tá, gente? Ele sobrevive porque a família dele, por exemplo, custeia ele, porque ele não trabalha. Se ele entrar num trabalho, ele fica 2 meses no máximo, já sai, tá? Ele se vitimiza o tempo todo, tá? Ele é, como é que eu vou te dizer? Por exemplo, se mete embrulhada toda hora, tá? Toda hora ele tem uma encrenca da braba. Às vezes eu corro lá, mesmo assim, até já, eu acho que eu sou a única que corro lá, porque todo mundo já desistiu, né? E, assim, se vitimiza, né, como eu falei, qualquer coisa, que a coisa ficou meio ruim, se joga numa cama, se entope de remédio e diz que vai se matar. Sim? Para nossos estudos, eu quero dizer para vocês, e a ponta da língua? E o conhecimento? Aí eu vou dizer para vocês, se o meu amigo botasse em prática tudo que ele sabe, ele se vitimizava? Ele não ia procurar um trabalho? Ele queria ser sustentado pelos outros? Né? Ele queria dizer que ia se matar? Se ele botasse os conhecimentos dele em prática? Nossa, ele era o melhor palestrante que eu ia conhecer. Porque tem conhecimento. Mas a prática, gente, não adianta a prática. É isso que eu quero dizer para vocês. Sabe? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, a minha mensagem de hoje, que eu comecei pela indulgência, comecei ali por Jesus, da prática do Evangelho, o que eu queria dizer para vocês hoje? Vamos estudar, né? Mas assim, praticando. Vamos ler o Evangelho, mas vamos praticar. Né? Todo dia a gente não abre o Evangelho. Eu sempre abri o Evangelho e estava lá, duelo. Eu sempre fiquei, poxa, mas que duelo? Que duelo é esse? Aí, no final, entendi que duelo é esse. Eu estava vivendo em duelo com alguém, duelando, sabe? Então, é ensinamento? É ensinamento. A gente pode demorar um pouquinho para aprender. A gente é imperfeito? Somos imperfeitos. Estamos aqui para aprender? Sim. Sim. Mas a gente tem que praticar. Se a gente não pratica, a gente não anda. Não adianta, é água parada, como eu digo. Então, o que eu convido vocês? A nos movimentar um pouquinho, né? A praticar. Eu sei que doutrina espírita é difícil. Eu acho que a doutrina mais difícil que tem para a gente conseguir, sabe? Entrar e ficar firme, porque é difícil. A gente também tem nossos altos e baixos, não é? A gente tem. Então, essa noite, eu queria dizer para vocês que eu queria pedir para a gente devagarzinho, ver se a gente tentando praticar mais os nossos conhecimentos que a gente vem aqui buscar. Toda terça, para vocês não deixarem de vir a casa. Claro, sempre que vocês puderem, vocês venham pegar esse pouquinho de conhecimento, que é pequenininho, mas assim, e a gente andando, sabe? Andando, dando uma ondinha lá, não parar. Né? Não parar, por quê? Quando a gente sair daqui, essa nossa ondinha vai refletir lá em cima. A gente pode ir para o plano espiritual que a gente for, pode ser de estudo também. Pode chegar lá que eu posso ter uma aulinha, juntar esses poucos conhecimentos que eu tive aqui, mas eu vou estar lá mais tranquila, mais em paz, aprendendo. Ou eu posso ir para um patamar tão pequenininho que assim, eu aprendi tanto e eu vou chegar lá me achando. Eu aprendi, eu já sei encarnação, já sei mediunidade, já sei isso. É como lá o psiquiatra lá fala, que eu gosto muito dele, que é o Inácio, né? Como Inácio Ferreira diz, que mais dá problema aqui em cima é os espíritas. Chegando, se achando, sabe? Tudo. E deve ser esses nossos 2 casos de hoje, chegando, se achando, porque para eles têm conhecimento. Na cabeça deles, eles sabem tudo mesmo. Só que eles se esquecem, gente, se esquecem que tem que praticar, senão não funciona. Entendeu?
Então, a minha mensagem de hoje era isso, para a gente começar a praticar. Porque vamos ser bem verdadeiros, a gente não pratica. Se pratica um ou outro, muito pouquinho. Tá certo? Então, boa noite para vocês. Tá?